Saudações, Rede Saúde Mental e Vida. Edmara Maltês falando com vocês. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o perdão. Uma pesquisa da aluna da UNISA associa o infarto à falta de perdão. Essa pesquisa foi feita por Susana Avezzum e ela explica que em sua vivência no consultório de psicologia percebeu que os pacientes sempre chegavam com algum tipo de sofrimento psíquico emocional, que na maioria das vezes tem origem em mágoas, ressentimentos e situações mal resolvidas no passado. Segundo ela, eles melhoram muito quando chegam ou quando conseguem perdoar o ofensor. Diante disso, isso chamou a atenção da pesquisadora sobre o poder do perdão. Ainda sendo esposa de um médico cardiologista e pesquisador, Dr. Álvaro Avezzum, e professor de medicina, fundador dos estudos sobre espiritualidade e religiosidade na Sociedade Brasileira de Cardiologia, GENCA, sugeriu então à sua esposa que trabalhasse esse tema no contexto do infarto agudo ao miocárdio. A pesquisa foi realizada dentro do Instituto Dante Pazzanense e foi um estudo de controle, um estudo de caso com 130 participantes. Metade eram pacientes internados em unidade de terapia intensiva por causa do infarto agudo do miocárdio e outras pessoas com doença cardiovascular. Então, os dois grupos contavam com o mesmo número de homens e mulheres e mesmo nível socioeconômico e mesma escolaridade, sempre obedecendo um parâmetro para torná-los o mais homogêneo possível. Ali foram aplicados questionários sobre a disposição para o perdão e sobre espiritualidade e religiosidade. Sabe quais foram os resultados? É que foi encontrada maior dificuldade para conceder o perdão no grupo dos infartados, comparado ao grupo dos participantes sem infarto, que demonstrou mais disposição para perdoar. Ela destacou também que já existe comprovação científica de que mágoa, pensamentos negativos e ressentimentos geram estresse. Segundo a pesquisadora, o corpo fica em constante exposição a hormônios que levam às respostas fisiológicas de defesa, como adrenalina, cortisol, entre outras substâncias. Assim, é uma resposta negativa, principalmente para o coração. Nesse contexto da pesquisa ainda, a pesquisadora considerou importante diferenciar religiosidade e espiritualidade, principalmente para englobar nessa pesquisa pessoas que não tinham uma religião definida, por exemplo. Então, ela trabalha essa diferença, essa explicação para deixar bem claro. E ela diz: mais espiritualidade pressupõe empatia e uma visão mais positiva da vida. Já a religiosidade é a prática de uma determinada religião, o quanto você segue os ritos e crê nos dogmas. Então ela faz essa diferença para esclarecer, respeitando todas as diferenças dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Mas como perdoar? Perdoar significa abrir mão do direito de se vingar, de ficar com raiva, de nutrir pensamentos negativos em relação ao ofensor. É uma espécie de renúncia a tudo isso para se conseguir perdoar. Pode até ser uma experiência espiritual, mas é de fato uma experiência muito mais racional. Conclui a pesquisadora. Em uma de suas explicações ainda ela diz: o sentimento de mágoa é legítimo. Pode ser que tenha sido injustiça
ou até mesmo que a pessoa não mereça o perdão. Mas perdoando, você não está fazendo um bem para ela, mas a si próprio. E então, ela estabelece dentro do seu trabalho algumas dicas importantes. Olhe para si e se conscientize que aquilo faz mal e é preciso enfrentar. Enquanto não entender isso, será difícil a mudança. Perca o preconceito e procure a ajuda de um psicoterapeuta. Muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho. Ou, se religioso, também pode procurar alguém de confiança de sua comunidade religiosa. Mas não esqueça do profissional de saúde. Ele é fundamental. Entenda que o caminho não é tentar esquecer. Você vai sempre se lembrar daquele evento. Só que vai aprender a lembrar daquilo sem sentir dor. É como uma ferida que cicatriza e não dói mais. Perdão não necessariamente significa reconciliação. Às vezes a pessoa tem de perdoar alguém que já morreu. Então não tem como reconciliar. Outras, a pessoa é tão ruim que você não vai trazer para o seu convívio diário. Basta, portanto, se desvencilhar dos sentimentos negativos. Assim, a mestra de Ciências de Saúde pretende aprofundar sua pesquisa atingindo maior população. Em um dos seus esclarecimentos, ela diz: tem uma relação de amor com a universidade. Meu projeto foi muito bem recebido pelos docentes. Mais do que um trabalho científico, mais do que uma comprovação científica, nós temos aqui um estudo de alguém que se preocupa com a vida e com a saúde mental. Na psicanálise, por exemplo, quando se fala de perdão, é preciso se trabalhar a ideia de desapego gradual, contínuo, justamente daquilo que causa dor. Isso é um ato de coragem. É preciso ir liberando situações como rancor, que foi gerado por alguém ou por uma situação. É só a partir daí que vai se começar o processo de aceitação. E isso vai acontecendo aos poucos, como parte do processo de cura. O seu eu, ele vai se reestruturar e traçar assim um novo caminho, principalmente para que se possa reparar o sofrimento guardado. Assim, as emoções negativas, elas encontram um espaço de purificação, vamos dizer assim, para uma busca de paz interior. Também precisamos entender que o perdão, o poder do perdão passa pela história da mágoa. E isso também é uma questão cultural, infelizmente alimentada pela história, onde nós presenciamos relatos de sociedades antigas que viviam sempre em conflitos, alimentados pela mágoa, onde se era preferível viver um mal-estar de brigas, de guerras, do que se ceder à razão e assim abandonar a dor. No momento atual, não vivemos situações muito distantes e é preciso termos cuidado com o envolvimento emocional, psíquico, diante das situações que vivemos hoje, na atualidade. Ainda no contexto da psicanálise, sabe-se que a ideia do perdão não passa pela obrigação de compreender os pensamentos que nos machucou. Não é necessariamente buscar justificativas, não abordando aqui a questão do orgulho, mas a busca de se entender que é preciso jamais perder a própria dignidade para alguém ou para uma situação. O perdão passa pela aceitação de coisas, de acontecimentos do passado. Trocar os pensamentos e toda a sua energia para coisas mais produtivas. Mesmo que você não concorde, que você não aceite, que tudo deve estar nesse local, desse jeito, dessa forma.
Quando o ressentimento chegar, é preciso deixar que se vá. É preciso compreender que o luto do ressentimento precisa acontecer de forma natural. Ele existe, mas ele precisa passar naturalmente. Observe que muitas vezes a raiva passa tão rápido que não percebemos. Até mesmo o desespero. Algo que não podemos é descuidar dessas situações que podem fazer ou impedir que vivamos bem. Focar no próprio crescimento é uma possibilidade de deixar de odiar quem causou o mal. Outra forma é imaginarmos que o perdão é um ato de fraqueza. Quando alguém é fraco, perdoa. Entender que o perdão supera qualquer crença limitante e principalmente está centrada no respeito da cura pessoal, daquilo que você vai escolher que fique e o que você vai escolher que deve ir. Nós podemos sim correr o risco de deslocar, de projetar, de transferir para as pessoas os nossos anseios, desejos e as mágoas. Portanto, é um processo complexo de libertação emocional e espiritual, sim, o perdão. E essa capacidade de perdão varia de pessoa para pessoa, porque se trata de um processo que precisa ser vivido. Sabe o que acontece? O nosso eu se torna mais livre, mais saudável, quando conseguimos perdoar e apaziguar os caminhos.